fazendo uma pergunta para o Jean Carlo. Qual foi o dia em que você pensou, ou eu viro o jogo, ou essa dívida vai me engolir? Show de bola. Boa pergunta, Michele, boa pergunta. Isso aí que ela perguntou agora vem de uma fundamental importância. Eu não sei se muitos aqui têm ciência da minha história. Eu, quando comecei na barbearia, eu nunca nem imaginei ser barbeiro, né? Eu tinha um outro pensamento de estilo de vida. Meu sonho mesmo era ser militar. Só que, dando uma resumida, o que acontece? Eu tinha um automóvel, né? O Vinícius não chegou a conhecer ele. Era um Corsa Classic, completão ar, vidro, trava, carro tinha teto solar. E o que acontece? Esse carro eu trabalhava numa loja, nessa loja eu era operador de caixa, trabalhei como operador de caixa, fui encarregado de estoque. Trabalhei lá durante 4 anos da minha vida, os últimos, por sinal. E eu tinha esse automóvel, era financiado, na época eu recebia um salário mínimo, era um salário seco, sem bonificação nenhuma. De tempo em tempo a empresa fazia alguns processos que te bonificavam, mas nada que fosse muito alto, nada que fosse muito grande e te desse para custear o financiamento veicular. E hoje em dia sabe que carro é necessidade, né? Verdade. Eu tinha esse automóvel recebendo um salário mínimo e o valor da parcela era como se fosse assim, meu salário era 1.200, só a parcela era 960. Então assim, era coisa de louco. Mas minha esposa é gestante, eu precisava trocar de carro, eu já tinha um carro anterior, precisava trocar de carro e pegar um mais confortável, né? Calhou até depois dela perder o neném. Show de bola. O que isso me trouxe? Durante um determinado dia, eu sentado no caixa da minha empresa, onde eu era operador de caixa, e eu sentei, eu estava refletindo. Eu falei, cara, eu já cortava cabelo, não era de forma assim profissional, era de forma bem amadora, mas eu já cortava cabelo. Um aqui, outro para colar, um em 2 semanas, 2 por semana, era no máximo isso. Só que teve uma semana que eu cortei 3 cabelos e eu tava passando uma dificuldade tremenda, cara. Imagina uma dificuldade séria. Eu tava passando por uma dificuldade. E eu cortei 3 cabelos assim que esses 3 cortes de cabelo que eu fiz me deu um levante. Porque por o determinado momento de eu já cortar cabelo, não ser sério, ser amador, mas eu já cobrava um valor por aquilo. Era um valor bem irrisório, era um valor bem simbólico, mas era um valor. E eu cortei 3 cabelos que me deram um levante naquela semana. Show de bola? Show de bola. O que eu fiz? Eu cheguei em casa com uma providência que estava precisando rápido e eu consegui fazer. No dia seguinte, fui trabalhar sentado no caixa e eu fiquei pensando, cara, poxa, eu trabalho aqui, eu ralo muito, eu fico em pé, eu me dou com todos os clientes, desde o cliente ao diretor da empresa, eu me dou com todo mundo super bem, mas isso aqui não é o suficiente. Ainda mais a gente que é operador de caixa, a gente trabalha em 1 metro quadrado. Você, 8 horas por dia, sentado ali em 1 metro quadrado o dia inteiro. E eu fiquei sentado no caixa enquanto não vinha cliente nenhum, e eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu tenho esse carro. Esse carro me custa X por mês. Todo o valor aí de prestação. O que isso pode acontecer? Se eu me desfizer desse carro, eu observei que ontem eu cortei 3 cabelos, isso já me deu um levante. Pouco, mas me deu. Então, se eu deixar de gastar esse valor da parcela, esse valor da prestação veicular e passar a gastar isso investindo em algo que pode me profissionalizar e mudar a minha trajetória de vida, que é a barbearia, eu tenho uma chance de expandir muito grande. Eu falei, cara, eu tô começando agora, eu não corto cabelo quase que nenhum por semana. Ontem, por acaso, eu cortei 3. Por uma graça de Deus, eu cortei 3. Mas em vez de só sair, entrou. O meu carro, querendo ou não, ele não me dava nada, ele só me tirava, só me subtraía. Eu tinha minha esposa ali, gestante, que tinha essa necessidade do automóvel, mas o carro só me tirava aquilo que eu tinha. Então eu falei, cara, se eu deixar de pagar esses R$ 960 da prestação e passar a investir numa loja que, porventura, pode até me tirar daqui, por que não fazer isso? Aí pensei, fiz isso. Dali eu passei a tomar atitudes que me fizeram mal, consequentemente falando por um ponto de vista financeiro. Eu passei o carro para uma pessoa, a pessoa se compôs a pagar, não pagou o automóvel, isso me prejudicou, o banco ligando toda hora, meu nome sujo por, assim, o novo, mas já com o nome sujo por 50 mil. Então, assim, isso me atrapalhou. Mas só que, olha como é que Deus faz as coisas. O que eu achei ter me atrapalhado só me impulsionou ainda mais. Por quê? A cada vez que eu pensava em desistir ou que apareceu uma outra oportunidade, irmão, eu me desfiz do meu carro. Quem me conhece, quem tem oportunidade, quem aí tá vendo, tá assistindo, é amigo meu, por sinal, sabe, o Jean é obcecado por carros. É obcecado. Ele já teve Chevette, baixo, rodão, né?
Então eu sou louco por essas coisas. Eu admiro arte, inclusive eu sou especialista em freestyle, porque gosto de arte. Mas o que que acontece? Toda vez que eu pensei em desistir, eu falei, cara, eu me desfiz do meu carro, eu tô indo a pé, tô voltando a pé, eu entrei numa dívida, a pessoa se comprou em pagar e não pagou, sujou meu nome, me gerou uma inadimplência, então eu não posso desistir agora, irmão. Eu me desfiz de um bem que eu tava pagando certinho para poder investir nesse negócio, nesse estilo de negócio. Então não vai ser agora que eu vou retroceder. Inclusive recebi oportunidades, mas eu falei, cara, eu acho que essas oportunidades que eu venho recebendo para trabalhar em outras barbearias não é o que Deus tem para mim. Porque de que adianta? Eu me desfaço de um bem que eu tenho, um bem que custa um determinado valor, para abrir um negócio e em vez de abrir esse negócio, eu passo a vender o meu serviço para outras barbearias. Falei, não é o interessante. O interessante é que eu foque nisso e vá trilhando essa caminhada, por mais árdua que já esteja sendo. Mas eu acho que isso é interessante. Vinícius, nessa linha do Jean, desse sufoco de início, ter que vender carro. Tu também passou um perrengue no início, não passou, não? Rapaz, Luz cortada? Já teve luz cortada, Vinícius? eu falo que vai ser perrengue a minha vida inteira, mas isso aí me formou um cara muito forte. O que acontece? Eu comecei a cortar cabelo na pandemia. A minha escola, ela tinha parado, como muitas escolas estavam na situação assim. E aí minha mãe ficava falando muito. Filho, procura um curso pra você fazer. Na época eu tinha um primo que morava com a gente também, que é como se fosse meu irmão mais novo. E ela perturbava a gente, porque meu irmão já tinha terminado, faltava eu e ele. Procura um curso, eu sei que eu não tô com tanto dinheiro, mas eu pago pra vocês fazerem. Eu me esforço. Minha mãe ela sempre, né, aquele jeito, tira daqui, coloca ali, mas no fim dá tudo certo. E aí eu fiquei pensando. Eu sempre fui um cara empreendedor desde muito novo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos para estar ajudando dentro de casa. E o que acontece? Minha cabeça, ela, quem me conhece sabe que é milhão. Eu fico pensando, mas quando eu tomo uma decisão, é para fazer a parada. E aí eu pensei assim, o que gerou o Vinícius a pensar? Como é que eu vou virar barbeiro? Não foi assim. Foi qual a profissão que eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Esse foi meu pensamento para aquilo ali. E aí eu cheguei na barbearia. Foi quando eu comecei minha busca. Busca. E aí eu entrava em site, via aquilo. Caraca, minha mãe não tem dinheiro para pagar isso aqui. Não tem. Porque eu também pensava na minha mãe, óbvio. E aí foi quando eu entrei num site que eu já estava observando o professor, inclusive é o Felipe Caetano. O primeiro curso que eu fiz foi online. E aí o site deu erro. E eu, na minha insistência, fiquei clicando. Eu consegui pegar uma promoção relâmpago do site. Que o curso estava, na época, eu lembro até hoje, era 500 e pouco, nessa faixa etária. E aí, eu não sei se foi erro do sistema, eu não sei, cara, eu falo que foi Deus. O curso ficou R$50.